Olá, você conhece algum idoso que está triste, está na solidão? Ou você mesmo é uma pessoa idosa que está nos assistindo? Esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Luiz Fernando, sou médico geriatra e venho aqui mais uma vez neste canal, que é voltado para o público idoso, falar sobre solidão na terceira idade. E hoje eu trouxe uma profissional, muito colega nossa, doutora Samantha Moreira, que ela é uma psicóloga especializada nesse assunto. Olá, meu nome é Samantha Moreira, sou psicóloga clínica e hospitalar. E hoje aqui estou com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental do idoso, que é um tema muito importante. E esse tema de saúde mental ficou muito mais enfatizado com a Covid-19. E quando se fala de idosos, a gente tem que dobrar mais atenção. Os casos de solidão, depressão, têm aumentado muito na população idosa, né? Então a gente está hoje aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito, tirar, algumas orientações, que vocês possam aproveitar esse vídeo aqui que nós estamos desenvolvendo para vocês, né? De uma forma interativa e comunicativa. Bom, falando de saúde mental, eu acho que é importante nós trazermos aqui a definição do que realmente é uma saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental não é só a ausência de algum problema psicológico ou psiquiátrico, como uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. É mais do que isso, é a relação que a gente estabelece com as nossas emoções e com o meio e as pessoas que a gente interage. E isso envolve a sociabilidade, que também impacta na qualidade de vida. E falando da saúde mental do idoso, o que é importante a gente entender? Existe uma mudança no processo do ciclo de vida do idoso, que é o envelhecer. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. E nessa categoria de ciclo de vida, nós estamos nos aproximando mais naturalmente da morte, né? Então, vem algumas questões relacionadas a um corpo que se muda, a imagem corporal, a perda da massa muscular, as rugas, né? Uma sociedade que preconiza muito, né? A beleza, a estética, o jovem, a vitalidade. E nós percebemos, né, que nessa parte a autoestima do idoso começa a se alterar. Isso já vem com alguns sinais antes mesmo da terceira idade, como a menopausa, a andropausa, que também impacta a qualidade de vida em relação à sexualidade. E outras questões como o climatério para as mulheres. Além disso, o próprio envelhecer traz algumas doenças importantes físicas, como as neoplasias, que são muito comuns em pacientes idosos, pessoas idosas. Além disso, os quadros de demências, né, que também impactam também a comunicação, a interação social, né, e a parte cognitiva, ou seja, o pensamento. Então, essa parte da saúde mental, vocês podem perceber que às vezes algumas pessoas têm dificuldade de lidar na questão do envelhecimento, aonde acontece dos filhos tomarem, né, a sua vida, fazer suas famílias ou estudar fora. Começa também o processo do ninho vazio. O processo de perdas de familiares mais próximos, às vezes começa a perda de alguns pais, de irmãos, de amigos, né? Pessoas que são mais vínculos desses idosos, onde ele se sente desamparado às vezes numa sociabilidade. E fora a velocidade também da internet, da tecnologia, das quais às vezes o idoso não consegue acompanhar. Então vocês percebem que nessa parte da saúde mental, o idoso começa a se sentir excluído, às vezes da sociedade, ou isolado. Os filhos, né, com as atividades profissionais, às vezes ficam difíceis, né, de ver, ter aquela interação do dia a dia que tinha antes, quando moravam juntos. Então o idoso, às vezes, ele começa a entrar num processo que ele se sente solitário. E é importante a gente poder entender que nessa fase existe o perigo da depressão. As estatísticas nos mostram o quanto vem sendo uma crescente da questão da depressão e ainda mais alarmante, o índice de suicídio nessa idade, né? Então a gente precisa ter esse cuidado como familiar, como profissional da área da saúde, perceber o quanto que eles buscam atenção, o quanto que eles buscam a interação e às vezes também eles sofrem preconceitos diante dessa interação, principalmente diante de um público que às vezes eles se encontram, né, numa faixa etária mais jovem,
Um idoso que quer fazer uma faculdade, por exemplo, ou tem uma interação na internet, o quanto que às vezes também tem o etarismo, né? Que eu acho que vem falado aqui já anteriormente, que vem esse preconceito em relação, trazendo uma baixa estima para esse idoso. Então, o quanto é importante olhar essa saúde mental como um todo, essa rede suportiva desse idoso, para ver alguns sinais também em relação à sua saúde mental e também sua saúde física. E às vezes a dificuldade desse idoso em entender que ele não está bem. Às vezes ele não tem essa concepção. É uma tristeza que começa aos poucos, gradativamente, e aí vai aumentando, e ele acha que é parte já do modus operandi, ou seja, do jeito dele de ser, e não é. É um quadro que está se agravando e que às vezes a família não percebe, e quanto é importante a gente poder estar um pouco mais perto dessa rede, né, sendo rede suportiva, não só os profissionais, mas também, né, outras redes que esse idoso precisa contar. Então, quanto que é importante os sinais que vocês podem perceber em relação quando o idoso não está mentalmente ou com uma saúde, né, mental de uma boa qualidade. Quando ele começa a se isolar, diminuir a sua sociabilidade, começa a estar poliqueixoso, ou seja, com muitas queixas, muito reclamão, né? Ele está querendo uma atenção. Quando ele começa também a adoecer muito frequentemente, isso significa que a tristeza pode baixar sua imunidade e ter processos de adoecimentos frequentes. Então são todos esses sinais, né, que vocês possam estar observando numa irritabilidade e até uma agressividade. Então os casos de demência começam com alguns lapsos de memória, mas depois vão se intensificando e até alterações de comportamentos significativos, aonde aquela pessoa já não é mais a mesma. Por isso que é importante o acompanhamento rotineiro, com o geriatra, o psiquiatra, neurologista, o psicólogo, para que a gente possa, como profissionais da área da saúde, olhar esse idoso, cuidar desse idoso, olhar o que tem a necessidade atrás dele, que às vezes ele não está conseguindo verbalizar para a família, para os mais próximos, o quanto que também as doenças sexualmente também transmissíveis aumentou nessa população. Porque como não tem a questão de uma produtividade, reprodução, eles deixam de se preservar. Então, tem aumentado significativamente, ainda mais com essas interações de redes sociais, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, o quanto é importante a gente trazer essa informação do autocuidado, né, da qualidade da vida dele na saúde física e também na saúde mental. Esse idoso, quando ele se sente sozinho, ele vai entrando em um embotamento muito importante e que às vezes também pode levar a alguns outros tipos de quadros, como um quadro de alcoolismo. É muito comum a gente perceber que alguns idosos começam a ter mais consumo de álcool, ou se ele já fazia o consumo de outra substância anteriormente, aumentar esse consumo, como se, por exemplo, um idoso que é fumante, ele vê o cigarro como uma companhia. E quando ele vai percebendo que essa rede de apoio, esses amigos vão se afastando, vão se perdendo ao longo da vida, o que ele faz? Ele tenta fumar um pouco mais para sentir essa companhia com ele mesmo. É um pequeno exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, para esse despertar de sensibilização a você, idoso, alguém da sua família, ou então até mesmo familiar de um idoso, para vocês terem essas percepções desses comportamentos. E o quanto é importante a gente entender que o idoso, ele ainda tem vida, tem desejos, motivações, e ele precisa também de estímulos. Geralmente, às vezes, ele fica um pouco isolado, porque ele também não tem essa interatividade, as pessoas não vão visitá-los, às vezes não tem um convite, então ele vai entrando num mundinho mais fechadinho, mais isolado, mas onde ele se sente excluído desse processo de sociabilização. Então, o quanto que é importante o nosso olhar, mais uma vez eu friso muito isso, a importância da nossa saúde mental, independente dos ciclos de vida, mas principalmente nessa faixa etária, né, onde ele também pode lidar com questões existenciais. Qual ainda é o sentido da minha vida? E é nesse momento que às vezes ele já
concluiu muitas coisas na vida dele, ele já fez um trabalho, já se aposentou, já formou os filhos, está vendo os netos. E aí, qual é o sentido agora? É a morte? É esperar a morte? Não, né? Então a gente precisa estimular esses idosos que sim, têm muita vida e a qualidade de vida aumentou muito, né? A expectativa de vida do idoso aumentou muito, né? Então, quanto ele tem essa capacidade de ainda se sentir útil, que é uma das questões que eles mais trazem em terapia, essa questão da utilidade. Então, é muito importante você, idoso que está nos assistindo aqui ou um familiar, trazer esse sentido novamente para a sua vida. É isso que impulsiona, é isso que nos dá ânimo, motivação, é o desejar, quando ainda tem desejo, a vida. Obrigado, doutora Samantha, pela sua presença, a sua explicação foi muito boa, né? Foi de muito fácil compreensão. Muito obrigado. E você, gostou desse assunto? Dê um like e siga-nos nos próximos conteúdos. E até o próximo vídeo.